Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado de hoje é jovem, tem 43 anos, me corrija se eu errei a idade, Juliano Mandelli, novo presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. Seja bem-vindo, feliz ano novo, lhe desejo muito sucesso nessa empreitada, mas não dá para deixar de perguntar, né, doutor Juliano? O senhor foi eleito com mais de 32 mil votos, exatamente 32.710 votos. Uma mobilização grande, a maior eleição que a OAB já fez em Santa Catarina. Ainda tem muitos outros advogados para buscar, para participar do processo, ou mesmo para aderirem à Ordem dos Advogados? Boa noite. Bom, primeiro prazer estar aqui, iniciar o ano, podendo falar com os teus telespectadores, né, poder falar com a advocacia, a sociedade que está nos escutando. E, na verdade, 32 mil foram o número de participantes na eleição. O nosso time ali recebeu 18.400, 18.500 votos, equivalente a 63,5% mais ou menos. Eleição. Foi a maior participação da história e a maior diferença nominal já identificada em todos os pleitos anteriores, né? Não existe precedente. Isso nos dá uma alegria imensa, uma satisfação, mas eu divido com toda a nossa equipe, o nosso time, a própria gestão que terminou, presidida pela presidente Cláudia Prudêncio. Isso é reconhecimento de um trabalho, de um grupo, da história de todos nós ali, então dá uma satisfação muito grande. Mas as eleições terminaram, não se fala mais em chapas, não se fala mais em adversários, né? Nós estamos presidindo para toda a advocacia catarinense, né? E vamos fazer uma gestão para todos os advogados catarinenses. Essa pergunta eu ainda torno ela recorrente. Por que pouca gente ainda? Porque se a gente imaginar o universo de advogados de Santa Catarina, há muito mais do que 32 mil, né, em atividade. Às vezes é um débito com a ordem, a falta de vontade de participar do processo. Tem um trabalho sendo feito no sentido de atrair mais gente para participar do dia a dia da ordem? Nós temos em Santa Catarina aproximadamente 50 mil advogados regulares. A gente trata dos regulares, aqueles que estão adimplentes, ativos, trabalhando, pertencendo de forma regular à nossa entidade. Mas nas eleições, apenas 10% nós tivemos de abstenção. Então, isso que nós entendemos que foi uma eleição histórica, amplamente, né, com participação dos advogados catarinenses. Mas a gente, obviamente, faz um resgate daqueles que não estão regulares, né, sempre tentando buscar a efetiva participação, né, e que eles sintam a importância de pertencer aos quadros da OAB de Santa Catarina, de ter uma atividade mais atuante. A gente sempre atua nesse sentido para efetivamente fortalecer a entidade. Quanto mais advogados, e aí vai contra aqueles que pensam que a gente faz reserva de mercado, não, a gente quer realmente mais advogados, uma advocacia mais forte e, né, em consequência, a nossa instituição fica mais forte também. Doutora, suas metas principais agora nesses próximos 3 anos de mandato, estão relacionadas em que ponto dentro da organização da OAB catarinense? Bom, nós temos as metas administrativas da entidade e aí eu pretendo modernizar efetivamente a entidade, buscar novas tecnologias inovadoras, até mesmo para que o advogado possa efetivamente melhor atuar no seu dia a dia, né, que a gente possa, com tecnologia, com inovação, nos aproximar da advocacia de todo o estado de Santa Catarina, porque temos 53 subseções, mais 295 municípios em Santa Catarina e praticamente em todos eles nós temos advogados. Então eu acredito muito, muito na modernização, a parte de secretaria, de tesouraria, que a gente possa ter esses serviços na palma da mão do advogado e ele sinta efetivamente a presença do sistema OAB. E estar presente. Eu sou um advogado do interior, eu sou nascido em Caçador, no interior do estado, resido em Balneário Camboriú, e eu sei que 95% da advocacia catarinense também é uma advocacia muito simples, uma advocacia do interior, e é essencial a presença dos dirigentes da ordem em todo o estado. Então, eu pretendo ter uma atuação muito presente, próxima ao advogado, para dialogar com as subseções e, no final, a gente tentar sempre ser mais assertivo. E
a gente pretende dar atenção para pautas sociais, né? Tá ouvindo a sociedade, escutando a sociedade, que a OAB ela resgate efetivamente o seu papel dentro da sociedade, sempre atuante, obviamente conectado com os nossos princípios, com os nossos ideais constitucionais, com o nosso estatuto. Então, pode ter certeza que a gente vai atuar em todas as frentes. Isso aí é objeto até de cobrança da sociedade. Aparentemente, não sei se é uma percepção, e aí o senhor me responda, a OAB deixou as pautas mais críticas dos últimos momentos para um segundo plano. Em alguns desses assuntos, nem atuou. Por que isso? A nossa entidade é uma entidade corporativa, né? A nossa causa principal é o advogado e a advocacia. Mas de forma supletiva, até mesmo pela nossa história, nós temos relevantes serviços em prol da sociedade. Nós tivemos gestões, e aí eu falo gestão nacional, da OAB Nacional, que foram muito partidarizadas, né? Gestões que foram ideológicas. E nós procuramos, nos últimos 3 anos, nos afastar das pautas políticas e ideológicas e buscar o resgate da nossa advocacia e da nossa instituição. Avançamos muito na forma corporativa, né? E efetivamente cumprimos o nosso compromisso de nos afastar do campo político partidário. No pleito eleitoral, eu costumava dizer que a nossa única bandeira ideológica é a nossa instituição, é a advocacia catarinense, é a Constituição Federal e o nosso estatuto. Então, sempre que a OAB for chamada para defender essas causas, ela vai estar presente. O senhor foi presidente de subseccional da Ordem, que é um trabalho titânico. Qual será o seu relacionamento como presidente da seccional estadual em relação a essas subseções? Eu vivo efetivamente a OAB há muito tempo, né? São quase 15 anos de atividade dentro da instituição, 20 anos como advogado e 15 anos dedicado à OAB de Santa Catarina, e tive uma atuação como presidente da OAB de Balneário Camboriú. Talvez uma das funções que eu mais me orgulhe, porque ser presidente de subseção tem um diferencial que você está ligado diretamente ao advogado. O advogado ele vê o presidente muito mais próximo. A gente costuma brincar que a advocacia, o presidente de uma subseção, ele não é nem o ponta de lança, ele é o escudo da advocacia, porque ele trata do dia a dia da advocacia e com problemas menores, muitas vezes direcionado ao fórum, ao judiciário ali, ao cartório, à prefeitura. Então, eu acredito que essa experiência agregou muito na minha pessoa como gestor e é por isso que nós temos essa missão, esse compromisso de estar próximo às subseções, porque de uma maneira ou outra a gente vai estar próximo e ligado ao advogado de todo o estado de Santa Catarina. É verdade que o senhor joga isso na mesa, diz assim, olha, dos presidentes da OAB estadual, eu fui o único que fui presidente de uma subseção. Da história recente, sim, né? Nós já tivemos presidentes aí que vieram oriundos do interior, enfim, mas da história recente, eu tenho a experiência de ser um presidente de subseção e esse é um diferencial que eu apresentei, coloquei na mesa e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença nesse momento que a gente está vivendo. O interessante que a gente observa é que a OAB, como sendo uma entidade representativa também de um segmento importante da sociedade, ela tem eco nessa sociedade, ela é observada, ela é avaliada, ela é cobrada às vezes. Mas por que existe a resistência do brasileiro em ter o advogado como um grande consultor e não só chamar o advogado na hora que precisa? Eu vejo isso como algo cultural do brasileiro, né? A gente tem uma origem latina, a gente gosta de litigar, de brigar e talvez deixe essa questão preventiva um pouco de lado, mas talvez a gente tenha que fazer um movimento no sentido de mudar, né? A prevenção, ela elimina os litígios e deixa a nossa vida até mais fácil. Tem remédio para isso, né? Tem, a educação é fundamental, orientar a população, dar noção de cidadania, enfim, formar melhor o nosso cidadão. Doutor Juliano, a gente faz uma rápida pausa aqui no nosso programa, para um intervalo comercial, e na sequência nós vamos falar de um assunto que é recorrente na história inteira da OAB, seja ela nacional, seja Conselho Nacional, seja aqui, seja na subseção, que são as prerrogativas dos advogados. A gente já volta um instante só.
Ponto e contraponto de volta aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje entrevistando o presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, do Brasil em Santa Catarina, seccional, Juliano Mandelli. Presidente, até encerramos o bloco falando disso. Prerrogativas dos advogados. A gente, às vezes, não dá bola para quem não milita no âmbito, não é operador de direito, às vezes olha, mas é fundamental, porque essas prerrogativas que, às vezes, ajudam a manter o direito do cliente. Né? É isso aí. As prerrogativas, elas são, muitas vezes, ditas como privilégios dos advogados, mas não, né? Na verdade, elas são prerrogativas do cidadão, né? Para que o advogado ele tenha tenha instrumentos para fazer a melhor defesa possível, para defender os direitos do cidadão, muitas vezes aquilo que ele tem de mais caro, né? A liberdade, seu patrimônio, enfim, questões familiares, questões penais. Então, isso aí é uma luta histórica nossa, de ontem, de hoje e de sempre. A gente entende que quando o advogado, as prerrogativas do advogado são respeitadas, a cidadania está sendo respeitada. Qual é o ponto mais frágil dentro dessas prerrogativas que são elencadas de forma legal, que hoje precisariam uma atenção especial da OAB? Na verdade, hoje nós estamos na iminência de se colocar em prática uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que limita a defesa oral do advogado em julgamentos perante tribunais. Isso nos preocupa muito. Nós já estamos atuando desde antes de assumir, né, porque entendemos que, além de ser um direito do cidadão, da ampla defesa, da melhor defesa possível, né, uma prerrogativa do advogado, ele ter a possibilidade de fazer uma intervenção oral sempre que possível, é questão republicana, é questão direito fundamental do cidadão, e a possibilidade de ter isso limitado está nos preocupando. Tá? Provável que em fevereiro, em março, haja uma normativa do Tribunal de Justiça para que em determinados recursos os julgamentos sejam totalmente virtuais, sem a participação imediata, remota do advogado. A gente até concebe, aceita que haja o uso dessas tecnologias para facilitar né, para os julgamentos, para otimizar a justiça, dar efetividade, dar celeridade, mas sempre que um advogado necessitar ou precisar fazer qualquer tipo de intervenção remota, esse direito tem que ser garantido. E é isso que a gente vai lutar agora nas próximas semanas, uma boa interlocução sempre, né, conversando, dialogando, mostrando os prós, os contras, para tentar, de uma maneira ou outra, garantir que esse direito fundamental de defesa seja respeitado aqui em Santa Catarina. É preocupante, né? É preocupante. Daqui a pouco vão impedir também de apresentar memorial descritivo. Não precisa mais, já estou com a decisão tomada, não preciso ser alertado sobre determinado ponto. Esse é um dos principais papéis da ordem, né? É sempre tentar obstaculizar que os poderes constituídos limitem esses direitos, essas garantias constitucionais, as nossas próprias prerrogativas. A gente costuma dizer que o maior inimigo do advogado é o Estado, né, que sempre tenta, de uma maneira ou outra, obstaculizar o pleno exercício da nossa profissão. Doutor, inteligência artificial. Hoje, como a OAB vê a utilização pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, onde ela diretamente vai atuar, e também vê a possibilidade de ter um grande instrumento às mãos do próprio advogado aí junto à ordem, junto ao exercício da profissão. Isso já é uma realidade. A gente, há algum tempo, já verifica isso nos tribunais, em todos os órgãos públicos e nos próprios escritórios de advocacia. Já há inteligência artificial auxiliando o advogado em confecção de peças, em confecção de recursos, até mesmo em atendimento, já há esse tipo de serviço. Nos tribunais, fazendo minuta de votos, auxiliando para a busca de jurisprudência, para fazer resumo, para fazer emendas, isso já é uma realidade. O que nos preocupa e que vai ser o nosso norte de atuação é capacitar a advocacia para esse novo momento. Nós não podemos lutar contra. Eu vejo as novas tecnologias, essa inovação
como auxiliares da justiça, auxiliares dos advogados. Penso sempre que isso tem que ser visto como uma forma de dar efetividade, celeridade, mas me preocupa a capacitação. Nós vamos enfrentar essa questão com treinamento, com aperfeiçoamento, colocar a nossa Escola Superior de Advocacia para capacitar a advocacia. Faremos na própria instituição um setor para dar auxílio tecnológico ao advogado de todo o estado de Santa Catarina nessas questões, para que a gente possa encarar com mais tranquilidade, né, e ter realmente a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial como aliado, né, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Defensoria dativa. Quando se cobrava ou se pedia a instituição de uma defensoria pública em Santa Catarina, se falava que poderia resolver todos os problemas, mas a gente já sabia de antemão que pela demanda que o catarinense, assim como todo brasileiro faz no judiciário, não teria como o atendimento pela defensoria pública. A defensoria dativa merece uma atenção especial da sua presidência? Toda atenção especial, né, principalmente nesse momento e nos próximos 3 anos, que a gente não vislumbra uma defensoria pública com o tamanho necessário para atender a toda a advocacia catarinense, né, para atender toda a sociedade catarinense. Sempre valorizando a defensoria pública, os relevantes serviços que ela presta. Até porque são advogados. São advogados, só que é um fato, é uma realidade que ainda não tem uma estrutura necessária. Eu acredito que ela deveria ser 2 ou 3 vezes maior que o Ministério Público, porque atende a toda a sociedade em todas as questões, não tem estrutura corpo humano, nem estrutura física. Neste momento, talvez num futuro, aí ela possa realmente corresponder aos anseios da sociedade. Mas nesse momento é essencial a advocacia dativa. Os advogados catarinenses, aproximadamente 12 mil advogados catarinenses, prestam um excelente serviço, um serviço pessoal, né, onde o cidadão ele conversa com o advogado, um serviço técnico muito bom e que tem dado resultados. E hoje qualquer cidadão, qualquer pessoa da sociedade consegue ter advogados em todo o estado de Santa Catarina. É um modelo que os outros estados da federação buscam copiar, porque é um modelo que dá muito certo. Sim. É um modelo de pouco custo para o governo, porque ele não arca com estrutura, com corpo físico, ele apenas com os honorários, mas a gente busca sempre uma melhor valorização profissional, melhores honorários, né, para que a advocacia dativa seja efetivamente respeitada e seja interessante também para o advogado atuar na advocacia dativa. É importante que ele esteja sendo correspondido com honorários dignos, justos. Tenho que confessar que nós avançamos muito nos últimos 3, 6 anos, né, independente de governo, independente da gestão, porque há pouco tempo atrás o advogado nem recebia. É verdade, fato. Trabalhava e nem recebia. Hoje nós temos garantia de recebimento. Tá? Então evoluímos muito em questão de transparência, em questão de nomeação. Hoje temos um portal, qualquer advogado pode se inscrever para participar. Evoluímos na questão da remuneração, já triplicamos o valor dos honorários nos últimos 3 anos, mas a gente sempre precisa evoluir. Tá? Ainda estão aquém do almejado por todos nós, pela OAB de Santa Catarina e pela advocacia. Rapidamente, para a gente encerrar, presidente, o senhor vem da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, foi presidente lá. Parece até que é uma espécie de vestibular para ser presidente da ordem, ultimamente olhando os últimos presidentes, inclusive a sua antecessora. Mas por que o advogado de Santa Catarina ainda resiste quando o assunto é aposentadoria complementar? Bom, a Santa Catarina foi pioneira na questão da previdência complementar para o advogado, né? Nós temos hoje a OAB Prev, é uma das entidades melhor renome no Brasil, inclusive presta esse serviço em outros estados, um órgão catarinense, uma entidade catarinense que presta o serviço para a advocacia de outros estados. Mas é cultural, né? Eu entendo que falta informação para o advogado mesmo, né? E falta ele se preocupar com o futuro. Né? O futuro, todos nós vamos chegar num tempo aí que vamos envelhecer, que não vamos ter a mesma capacidade de trabalho, a mesma possibilidade de trabalho, mas essa preocupação talvez chegue
no momento que era para ele usufruir de uma aposentadoria e não no momento certo, que é quando ele está iniciando a profissão. Acho que talvez se a gente trabalhar um pouco mais a informação, o conhecimento, a gente consiga motivar o jovem advogado a se preocupar com o seu futuro. Presidente Juliano Mandelli, muito obrigado pela sua presença. Desejamos sucesso nessa nova empreitada profissional e ficamos à sua disposição para novas participações. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço iniciar o ano aqui com vocês, poder passar um recado para a advocacia, para a sociedade catarinense. Posso dizer que nós temos um time preparado e muito animado para seguir fazendo essa transformação na OAB de Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós retornamos na próxima semana. Um grande abraço, bom fim de semana e até lá.